Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar no capítulo 5 a respeito dos sacrifícios pelos pecados ocultos, é isso mesmo. E ele fala assim: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação. O que vem a ser esta voz da imprecação? É a voz do mal, sabe? Aquela voz que fica ali, né? Instigando você a fazer algo mal. Isso mesmo. Sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Quanto alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se-á imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Quando alguém jurar temerariamente, o que vem a ser temerariamente? Quando alguém julgar, quando alguém jurar de forma imprudente, com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie de forma imprudente, ou seja, temerariamente, com juramento, e lhe for oculto e souber depois o culpado, será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que o pecou, como a oferta pela culpa e pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor o gado miúdo, a cordeira, a cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação de pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor uma oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, como oferta pelo seu pecado, e outro como holocausto, né? Então a gente vai ver que sempre havia essa possibilidade, de acordo com as suas posses. Você vai ver isso se repetir nesses capítulos, né? E trará isso. Mas, se contudo as suas posses não lhe permitir, trará aquilo, né? Então, isso falamos sobre as ofertas levada em relação aos pecados. Nessa aqui, pecados ocultos, que a pessoa cometeu, às vezes por ouvir algo, ocultar algo, ou falar imprudentemente, jurar, né? Então, se descobrir que aquela pessoa ocultou, ele será culpado daquilo e deverá oferecer sacrifício. E interessante que você vai ouvir muito nesses textos, né? 2 coisas, pecado e iniquidade. Será que é a mesma coisa, pecado e iniquidade? Não. O pecado, né? A gente vai ver que a iniquidade vem da palavra iníquo. E o que vem a ser iníquo, né? É o perverso, o injusto, o mau caráter. Então você percebe que o pecado, vamos de uma forma simples trazer a definição, o pecado seria você errar o alvo, ou seja, Deus manda você fazer algo e aí você não faz aquele algo, ou seja, você infringe uma lei, um mandamento de Deus. Isso deve ser acidente na nossa vida, né? Isso deve ser algo que, poxa vida, eu não devia ter pecado, eu não devia ter feito isso, oh Deus, me perdoa. Ou seja, o pecado, ele deve ser um acidente. Agora, a iniquidade já é a
prática do pecado, né? A iniquidade já vem de um coração pervertido. Pervertido com o quê? Com o que é injusto, com o que é perverso, já vira uma prática constante. Então eu costumo dizer que o pecado é acidental. Agora a iniquidade já há um enraizamento, ou seja, há uma raiz, uma profundidade, onde muitas vezes a pessoa peca por pecar, ou seja, já está acostumado com aquilo, não é? O mal já está tomando o seu coração e aquilo vira prática. Então, para você entender um pouco, quando você ouvir na Bíblia falando de pecado e iniquidade, você saber a distinção. E aí nós vamos ver que ainda no capítulo 5, nós vamos ver a oferta, o sacrifício pelo sacrilégio. Olhe bem, disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas, então trará o Senhor uma oferta de rebanho, um carneiro sem defeito, conforme toda avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela sua culpa. Dará o sacerdote assim o carneiro como oferta de culpa e fará expiação por ele, e ele será perdoado. E aí nós vamos ter também o sacrifício por pecado de ignorância. E alguma pessoa pecar e fazer contra alguns de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade, né? Então, muitas vezes, pecados que você faz e que você não tinha consciência que aquilo era errado. E aí depois você vai ver, meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não sabia que isso ia infringir uma lei de Deus, eu não sabia que isso, sabe, ia contra os mandamentos de Deus, eu não sabia que isso ia ferir o coração de Deus, pequei. Isso é o quê? O pecado por ignorância, mas não deixa de ser pecado. E é interessante nós lembrarmos das leis humanas, não é? Por exemplo, se eu fizer uma conversão proibida, estou passando por aquele lugar pela primeira vez, e eu faço algum erro ali de trânsito, uma conversão, né? Entro numa contramão, porque eu não conheço o lugar, não prestei atenção, eu não pequei com intenção. Eu não fiz aquilo intencionalmente, eu fiz por ignorância, mas mesmo assim eu fiz. E se houver uma fiscalização, eu serei multado. Não é? Então, as leis de Deus é da mesma forma. Então, aqui havia o sacrifício por pecados de ignorância. E aí, o sacrifício no capítulo 6 é pelos pecados voluntários. Interessante, né, que nós temos, de uma forma muito simples de se explicar, um pecado que é consequente da minha atitude. Existe o pecado original que vem de Adão e Eva, aquele que eu não tenho participação. Adão e Eva pecou e automaticamente esse pecado atingiu a humanidade. Esse pecado, Jesus morreu na cruz lá por mim, porque eu não tive participação. Mesmo assim, me tornei pecadora. Já nasci pecadora, não é? Mas existe o pecado consequência, o pecado voluntário, aquele que depende de mim, aquele que é a partir de mim, aquele que é por uma atitude minha, não é? Então, Jesus morreu na cruz por isso? Morreu, mas é necessário que eu assuma, né? Que eu me arrependa também dos meus pecados voluntários. E aí aqui mostra claramente, quando alguma pessoa pecar, cometer ofensa contra o Senhor, negar ao próximo o que lhe deu em depósito,
ou penhor, ou roubar, ou tiver usado extorsão para com o seu próximo, ou tendo achado o perdido e negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todos os que os homens costumam pecar. Será, pois, que tendo pecado, fica culpado, restituir tudo que roubou, ou extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e restituirá por inteiro, ainda que isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará o dia da sua oferta pela culpa, né? Então, não somente ir lá e levar para o sacerdote oferecer sacrifício. Não, eu tinha que reconhecer e restituir, né? Aquilo que eu peguei, o mal que eu fiz. E aí, depois de fazer este ato, eu ia ao sacerdote e levava uma oferta para que fosse sacrificado pelo meu pecado voluntário. Aquilo que eu tive participação, aquilo que eu, de livre e espontânea vontade, resolvi praticar. Depois disso, tem a lei do holocausto. Essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã. Nela manterá o fogo sobre o altar. Depois despirá suas vestes e porá outra e levará a cinza para fora do arraial num lugar limpo. Então ele vai falando a conduta do sacerdote, que tinha uma roupa quando ele entrava para oferecer sacrifício, e quando ele saísse dali e fosse para fora jogar a cinza, ele tinha que vestir uma outra roupa. Então Deus foi minucioso com a prática sacerdotal. E o interessante é que ele fala que o fogo arderia sobre o altar e não se apagaria, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E aí ele fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso, né, tem muito a ver com o nosso culto, com a nossa devoção, né, com a nossa oração nos dias de hoje. E aqui fala que o sacerdote, ele tinha uma manutenção sobre aquele fogo para que ele não se apagasse, né? Não era somente acender o fogo e esquecer dele, não. O sacerdote acendia, colocava lenha nele toda manhã para que o fogo fosse mantido de forma contínua. Isso fala da minha atitude e da sua atitude, para que a nossa fé, para que o nosso amor por Deus, para que a nossa devoção, para que o nosso culto seja contínuo a Deus. Como isso acontece? Não venha o desânimo, isso me afaste de Deus. Eu devo ser minha responsabilidade, manter esse fogo dentro de mim aceso. E como eu faço isso? Através da leitura da palavra e através da oração. Eu mantenho a minha fé, sabe? A minha devoção, o meu culto racional diante de Deus. Viu como é importante a leitura da palavra? Isso mantém o fogo aceso e ele não se apaga. Deixa eu orar por você, Senhor. Nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.